Você já parou para pensar no que aconteceria com a sua vida se o dólar deixasse de ser a moeda mais poderosa do planeta? Não é uma hipótese distante. É um movimento real, silencioso e estrategicamente calculado pela China, que pode mudar a forma como o dinheiro circula no mundo, como as economias se sustentam e, principalmente, como o seu patrimônio é protegido ou destruído. Esses números não são apenas estatísticas frias. Eles representam uma mudança concreta na dinâmica do poder econômico global e indicam que o reinado da nota verde está sendo corroído de forma constante. A verdade sobre o dólar. A verdade é que o dólar não é apenas um pedaço de papel com valor impresso. Ele é a espinha dorsal de todo o sistema financeiro mundial. É a moeda usada para fixar o preço do petróleo, do ouro e de praticamente todas as commodities essenciais. É o padrão pelo qual outras moedas são medidas. É a referência para contratos bilionários e a base de reservas internacionais de dezenas de países. Derrubar o dólar não significa apenas trocar uma moeda por outra. Significa mudar radicalmente o equilíbrio de forças que molda o comércio, a política e até mesmo a geopolítica. A construção da supremacia americana. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos construíram sua supremacia econômica sobre a confiança no dólar. Essa supremacia foi consolidada na década de 1970, quando firmaram acordos com países produtores de petróleo para que todas as transações dessa commodity fossem realizadas exclusivamente na moeda americana. Assim nasceu o chamado petrodólar, que deu aos Estados Unidos a capacidade de financiar seus déficits, controlar o fluxo de capital e exercer pressão econômica sobre nações inteiras. A estratégia meticulosa da China. Mas esse poder gerou excessos. Enquanto os Estados Unidos aumentavam sua dívida pública para níveis históricos e mantinham déficits comerciais ano após ano, a China seguia um caminho completamente diferente. Com uma economia em crescimento acelerado, Pequim acumulou superávites, expandiu suas reservas internacionais e investiu pesadamente em infraestrutura e tecnologia. Mais importante ainda, começou a construir, de forma silenciosa, uma rede de acordos e alianças que minam a dependência do mundo em relação ao dólar. O fator ouro. Outro movimento crucial é a criação de sistemas de pagamento alternativos ao tradicional sistema controlado pelo Ocidente. Esses novos mecanismos permitem que países realizem transações sem depender das infraestruturas financeiras que estão sob influência direta dos Estados Unidos. E não para por aí. Existe ainda o fator ouro, que desempenha um papel central nessa transição. A China é atualmente o maior produtor de ouro do planeta e, ao mesmo tempo, um dos maiores importadores. Enquanto os Estados Unidos mantêm suas reservas praticamente estáveis, Pequim vem acumulando ouro em um ritmo constante e impressionante. Isso não acontece por acaso. O mosaico da mudança. O que muitos não percebem é que essas mudanças, somadas, formam um mosaico que ameaça diretamente a hegemonia do dólar. Não é um evento único que vai derrubar a moeda americana de um dia para o outro, mas uma série de ajustes graduais que, ao longo dos próximos anos, podem reconfigurar todo o sistema financeiro internacional. É por isso que entender esse cenário é tão importante. Quem domina essa informação não só se protege, como consegue identificar oportunidades para investir em ativos que tendem a se valorizar nesse processo. Seja ouro, commodities estratégicas ou até mesmo ativos vinculados à própria China, existem maneiras de se posicionar para que a mudança de hegemonia seja uma oportunidade e não uma ameaça. O cenário brasileiro. Quando olhamos para o cenário interno brasileiro, o impacto de uma mudança no padrão monetário global se torna ainda mais claro. O Brasil é um país altamente dependente do comércio exterior e, historicamente, a maior parte das nossas exportações e importações é negociada em dólar. Se o yuan ou outra moeda começar a ocupar esse espaço de forma significativa, toda a lógica das transações muda, e com isso, mudam também os preços que chegam até você, consumidor final. Imagine o que significa importar combustível, peças de maquinário, tecnologia ou até mesmo medicamentos sem passar pelo dólar. O problema da dívida americana.
Enquanto isso, os Estados Unidos enfrentam um problema interno que só alimenta essa percepção: a dívida pública em níveis recordes. Atualmente, o país deve mais de 30 trilhões de dólares, um número que continua crescendo sem sinais de desaceleração. Para financiar essa dívida, é preciso emitir mais moeda, e emitir mais moeda inevitavelmente reduz o poder de compra dela. O movimento empresarial. O curioso é que enquanto muitos governos ainda hesitam em adotar plenamente o yuan, as empresas privadas estão muito mais ágeis. Grandes corporações já firmam contratos diretamente na moeda chinesa para evitar custos de conversão e riscos cambiais. Esse movimento empresarial cria uma pressão natural sobre os governos, que acabam sendo forçados a se adaptar à nova realidade do comércio internacional. A narrativa da justiça. Não se trata apenas de tecnologia e economia, mas também de narrativa. A China constrói, há anos, um discurso de que o mundo precisa de um sistema financeiro mais justo, onde nenhuma nação tenha poder absoluto para decidir o destino das outras. Essa mensagem encontra eco especialmente em países que já sofreram bloqueios, congelamento de reservas ou sanções impostas pelo Ocidente. Mudanças irreversíveis. E quando falamos de mudanças no padrão monetário global, a história mostra que elas quase nunca são revertidas. Uma vez que o mercado encontra uma alternativa viável e começa a adotá-la, dificilmente volta atrás. Isso significa que a cada contrato fechado em yuan, a cada acordo bilateral sem a presença do dólar, o mundo dá mais um passo rumo a um sistema multipolar. Impactos na sua vida. Se o avanço continuar nesse ritmo, veremos cada vez mais países guardando reservas em moedas diferentes, comprando ouro como proteção e negociando em unidades que não têm nada a ver com o dólar. Isso terá impactos diretos na sua vida: preços de produtos importados, taxas de juros, investimentos, câmbio para viagens e até a segurança do seu emprego podem ser afetados por essa reconfiguração da economia global. O efeito de rede. Com o tempo, isso cria um efeito de rede. Quanto mais países usam o yuan, mais útil ele se torna. E quanto mais útil, mais países se sentem seguros em adotá-lo. É um ciclo que pode crescer exponencialmente, principalmente se for reforçado por acordos multilaterais, como os que já vêm sendo discutidos dentro do bloco dos BRICS. Redistribuição de riqueza. A história econômica mostra que grandes mudanças na ordem monetária mundial sempre redistribuem riqueza. Em cada transição, alguns países, empresas e indivíduos perdem fortunas, enquanto outros constroem impérios. O fator decisivo é a capacidade de antecipar e se preparar, o momento de agir. Nesse cenário, o pior erro que alguém pode cometer é acreditar que, quando acontecer, eu penso no que fazer. Essa postura reativa é exatamente o que diferencia quem sofre os impactos de quem aproveita as oportunidades. Porque, quando uma mudança estrutural como essa se torna clara para todos, os preços já se ajustaram, os investimentos mais promissores já subiram e as proteções mais eficientes já foram tomadas por quem se antecipou. A escolha é sua, então, eu te pergunto. Você prefere assistir passivamente enquanto o dólar perde seu trono para a China? Ou quer estar entre os que entendem o jogo e usam essa mudança a seu favor? A escolha é sua. Mas saiba que o tempo é limitado, e cada dia que passa, essa transição avança mais um passo. No mundo das finanças, a informação certa na hora certa pode significar a diferença entre perder tudo e conquistar a liberdade que você sempre quis.